Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estou passando dentro dos grupos para deixar uma pequena ministração da Palavra de Deus. Uma reflexão da Palavra de Deus. Livro de Salmo, capítulo 23. Ele é um salmo que apresenta-nos Deus como sendo o supremo pastor. Este salmo de Davi diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muito bem, amados. Aqui nós vemos um salmo apresentando Deus como sendo o supremo pastor. Gostaria de tecer um breve comentário. Davi diz assim: o Senhor é meu pastor. O que significa? Qual o significado de o Senhor ser o nosso pastor? O Salmo 23 é um salmo de confiança no cuidado e na proteção de Deus. Neste salmo, Deus é comparado com um pastor amoroso, um pastor que protege as suas ovelhas. Deus abençoa e guarda aqueles que são alvo do seu amor. O Salmo 23 foi escrito por Davi, que antes de ser guerreiro e ser rei, foi pastor de ovelhas. Como Davi levava as suas ovelhas para boas pastagens, Davi até enfrentou animais selvagens, ferozes, para proteger as ovelhas do seu pai. Davi entendia que a importância do pastor, a importância que o pastor tem para a ovelha. No Salmo 23, Davi se imagina como uma ovelha, sendo cuidado por um bom pastor, que é Deus. Davi, ele mostra-nos que o Senhor sendo pastor, quando Deus é o nosso pastor, nada pode nos faltar. Deus, sendo o nosso pastor, Ele nos dá a vida. Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida da nossa vida. Ele nos alimenta com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua benignidade. Ele nos sustenta. O Senhor, sendo o nosso pastor, nada pode faltar para cada um de nós. Porque é dessa maneira que Deus protege a nossa vida, com a sua benignidade, com a sua graça, com o seu amor santo, com o seu amor benevolente. Então,
Davi nos apresenta, sendo Deus nosso pastor, Ele nos dá a sua própria vida. Ele cuida da nossa vida. Assim como o pastor leva as ovelhas pastagem e as águas, Deus nos ajuda a encontrar aquilo que precisamos para a nossa subsistência, para a nossa vida. Deus, Ele ajuda então na nossa jornada da vida. Ele nos dá o descanso, a paz, em meio às incertezas da vida. Jesus disse que Ele é o bom pastor. Jesus se apresenta como pastor. No livro de João, capítulo 10, verso 14 e 15, ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele nos protege dos perigos, como muitas vezes quando esse perigo vem sobre a forma de um pecado de destruição. Por isso não precisamos ter medo das batalhas. Com Jesus do nosso lado, estamos seguros. Davi diz: a vara e o cajado era a proteção dele. Diz que o Senhor é que levava a ele as pastagens verdejantes. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, diz ele, e guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, Deus, Ele nos guia através do seu cajado. Jesus, Ele é o nosso supremo pastor. E a Bíblia diz que a vara e o cajado era instrumento de um pastor para guiar e proteger as ovelhas. E Deus, como sendo um pastor, com o cajado, Ele nos ajuda a encontrar o caminho certo. Ele corrige a rota da nossa vida. Ele nos corrige dos erros. Ele nos protege dos ataques do inimigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, disse Davi. Então, Ele que prepara os meios para nos vencer. Davi diz que Deus prepara um banquete para mim, diz ele. Na segunda parte do Salmo 23, Davi compara Deus como uma pessoa generosa que abre sua casa para nos receber. Que está escrito no versículo 5, Ele prepara um banquete para seus filhos e nos dá o melhor que Ele tem. Nossos verdadeiros inimigos, eles são espirituais. As nossas lutas não são carnais. As nossas batalhas não são contra seres humanos, mas são contra espíritos. São contra as hostes espirituais. São contra seres que vivem na prática da maldade. Esses seres, eles querem nos destruir. Eles querem nos impedir de vivermos na presença de Deus. No entanto, Deus é mais forte e abençoa os salvos. É como um pai que prepara um banquete para os filhos. Ele dá o melhor. Ele faz com que o nosso cálice transborde. Deus é generoso conosco e nos oferece muitas bênçãos espirituais. Como bom pastor, o Pai, o Deus amoroso, Ele nos acompanha ao longo da vida. Ele é sempre fiel. Ele nos recebe de braços abertos. Ele nos oferece refúgio e descanso na sua presença. Temos sempre um lugar na casa de nosso Pai. Deus, Ele quer que nós sejamos revestidos pela graça.
Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra, ainda que eu ande pela sombra da morte, diz ele, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Muitas vezes, amados, na jornada da vida, temos enfrentado lutas, batalhas, levantes do inimigo, temos enfrentado calúnia, difamações, e o que dizer dos ataques espirituais invisíveis, das setas inflamadas do maligno. Mas Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo. Não terei medo, porque Deus está comigo. É Deus que prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. O meu adversário, o inimigo invisível, o espírito assolador, o espírito destruidor, ele vai contemplar que Deus está preparando o melhor para cada um de nós. Que Deus, ele está preparando uma bênção eterna, uma bênção gloriosa. O inimigo da nossa alma vai ver isso. E ele não vai poder nos tocar. Ele não vai poder fazer nada contra nós. Ele vai ver nos assentarmos na mesa de Deus, na presença de Deus diante dos nossos inimigos. E ele vai ver Deus ungindo a nossa cabeça com o óleo da felicidade. O óleo que nos traz prazer e alegria, onde o nosso cálice vai transbordar de felicidade. E haverá dois espíritos nos acompanhando todo o percurso da nossa vida, que é a bondade e a misericórdia. Davi diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É um anjo do Senhor, ou o Espírito do Senhor na forma de bondade. É o anjo da bondade, o Espírito da bondade, Espírito de amor, Espírito de benevolência, é o Espírito de amor de Deus, a bondade de Deus, que estará andando conosco, a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida, e nós poderemos habitar eternamente na glória com Deus, para receber de Deus a coroa da vitória. Que Deus vos abençoe, que Deus vos conceda graça, que Deus vos conceda o amor benevolente e a misericórdia eterna. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Peço desculpa por algumas interferências, porque estava usando um fundo musical, e neste fundo musical vem algumas propaganda, eu não tinha percebido. Que Deus vos abençoe, amado. Fique na paz, na graça e na misericórdia do Eterno. Amém.